Olá! Nesse vídeo vamos continuar vendo algumas estratégias para que a sua produção tenha o melhor rendimento. Vamos ver por que é tão importante obter um material sonoro de boa qualidade, tanto técnica como artisticamente. Por causa da quantidade limitada de canais em fita, os técnicos e produtores precisaram seguir um método de trabalho mais disciplinado e orientado, com mais decisões rápidas e estímulo às soluções criativas. Essa disciplina evitava, por exemplo, o uso de centenas de canais para compensar o conteúdo fraco. Se 20 canais não foram suficientes para transmitir todas as emoções esperadas, não será a gravação de mais um canal que vai salvar a sua música, não é mesmo? Esse tipo de problema ficou mais frequente, exatamente pelo uso excessivo dos recursos de uma DAW. O que é uma bênção, portanto, pode se tornar uma maldição. O método de trabalho analógico, por assim dizer, tinha essa vantagem. Com uma boa preparação na gravação, obtemos um bom som geral, estabelecendo alguns parâmetros essenciais para o engenheiro da mixagem. Uma verdade que vale até hoje é o seguinte: quanto maior a qualidade técnica da gravação, mais fácil uma inserção numa mixagem, correto? Sabe quando a gente importa um arquivo de áudio para dentro de um novo projeto? É a mesma coisa. Se o sinal captado é de alta qualidade, dá para usá-lo em outro projeto. E a qualidade ainda é definida pelos equipamentos de front-end, ou seja, o microfone, o pré-amplificador e até o compressor. Antigamente era comum levar uma fita de 2 polegadas para um estúdio diferente ou enviá-lo para um engenheiro de mixagem. Os estúdios de mixagem eram geralmente equipados com um console de mixagem automatizada e equipamentos externos da mais alta qualidade. O processo de mixagem iniciava-se com todos os canais em paralelo no console, sem nenhum pan. Só então, os faders de canal eram mexidos para cima ou para baixo a fim de obter uma primeira impressão. A fita adesiva era um dos itens favoritos para marcar o nome dos canais. E metros de faixas de vários títulos de álbuns eram presos às paredes e portas até que a produção estivesse completa. Nos dias de hoje, isso seria comparável à importação de um arquivo de formato Open Media File, ou OMF. Resumindo, é um arquivo que define somente a posição correta das tracks dentro do arranjo, sem equalização, efeitos, nível de volume ou pan, nada disso. Como uma produção inteira pode ser desenvolvida usando os programas de áudio, é importante fazer uma divisão de tarefas com a sua equipe. Vamos lá, um exemplo. Para quem acabou de gravar um áudio, é quase irresistível começar a fazer decisões de mixagem, já que todas as ferramentas estão lá, à disposição no software. Desse modo, quando esse projeto chegar à fase de mixagem propriamente dita, o engenheiro de mixagem pode encontrar uma música quase pronta. E isso não é necessariamente uma vantagem. A busca da sonoridade final pode virar um caminho perigoso por causa das decisões e visões parciais, ou mesmo pela falta de um sistema de trabalho. Ao abrir um projeto, você deve se perguntar: qual é o objetivo de cada efeito das mandadas? Como eu faço para organizar a distribuição do pan? E qual é o meu conceito da mixagem global? Se você se envolveu, por exemplo, muito na fase de gravação, dificilmente vai começar uma abordagem nova no processo de mixagem, certo? Imagine-se apagando todos os plugins, zerar os faders, pans e equalizadores. É difícil recomeçar e ouvir tudo de novo como se fosse a primeira audição. E se você trabalhou muito para gravar e editar um canal específico, fazer um mute nela seria um golpe no seu ego. E olhe que mutar canais é algo corriqueiro na mixagem. Por causa disso, a concepção global e a estrutura da música serão afetadas se o engenheiro de gravação e de mixagem for a mesma pessoa. Por isso eu recomendo que você crie grupos de trabalho com seus amigos, um ajudando o outro, sempre com olhar crítico. De vez em quando, você pode fazer o papel do engenheiro de mixagem responsável, e seus amigos seriam seus clientes, que têm uma última palavra na mix, certo?
Com essa divisão de trabalho, você vai ter experiências bem mais criativas e vai aprender muitas coisas novas, eu te garanto. A mixagem termina quando o engenheiro de mixagem produz a master estéreo. No passado, lá atrás, isso era feito com um bom gravador de qualidade DAT, com um conversor Apogee, com um limiter interno acoplado na frente. E além disso, um limiter analógico como o U-Ray 1178LN era muito usado para cortar os topos dos picos. Aliás, o U-Ray e o DAT de 16 bits funcionam muito bem juntos. Nos dias de hoje, com o luxo de uma mixagem de 32 bits, não é preciso mais limitar a dinâmica da master usando um limiter de má qualidade. Os arquivos de ponto flutuante de 32 bits fornecem margem suficiente para uma mixagem sem um limiter, porque eles podem lidar até mesmo com picos de forma limpa. Deixamos para o engenheiro de masterização os processamentos dinâmicos em geral e todos os outros passos de processamento gerais. Assim, teremos a terceira fase do processo de produção. Que conclusão podemos tirar dessa retrospectiva de uma mixagem analógica para os nossos trabalhos com DAWs? Bom, elas são algumas. Se você mixou a sua própria música e não está feliz por causa da sua própria parcialidade e inibição, ou se você está com bloqueios, faça uma cópia do seu projeto e zere as configurações. Recomece uma estratégia de mixagem mais clara. Aceite a ajuda de uma pessoa conhecida, fazendo uma troca de papéis com um colega. Você é o cliente e ele é o engenheiro. Defina para si mesmo um quadro temporal bem claro. Esse é útil quando você tiver apenas uma única noite para trabalhar a mixagem e mexer os ajustes finais antes da próxima produção. Depois disso, o painel de patch e dos consoles serão zerados e as configurações da mixagem vão se perder. Mas não fique tentado a acumular material em seus projetos. Pelo contrário, assim que finalizar o seu projeto de mixagem, faça um backup de cópia e então delete todos os outros arquivos do seu disco rígido. Após um ano, vai perceber que você aprendeu muito com esse processo. Na verdade, se necessário, você pode fazer uma versão de mixagem completamente nova. A maior parte da mixagem em si deve demorar cerca de 4 horas. O restante do trabalho são os detalhes, os refinamentos, as texturas, as matizes, que demoram muito mais tempo para você compor. Recomendamos reservar 1 ou até 2 dias para isso. O processo de mixagem também consiste em uma série de decisões. A capacidade de tomar decisões rápidas reflete na sua velocidade de trabalho. No próximo vídeo, veremos alguns parâmetros técnicos de qualidade que você deve cumprir ao entregar a sua mix ao engenheiro de masterização. Tudo bem? Muito bem. Então, até lá.